Fazer contato com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Bom dia, Eugênio. Bom dia. Nós tivemos a notícia, Eugênio, na semana passada que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional, que de certa forma foi resgatada no governo Bolsonaro, que já a acionou mais de uma vez. Como é que você vê essa ação da OAB, Eugênio? Olha, é mais do que oportuna. É extremamente lamentável que depois de tantos anos de esforço de democratização, é, num governo que nós temos hoje, que realmente não prima pelo amor à democracia, esse instrumento volte a ser usado com tamanha frequência, né? É verdade que havia dúvidas a respeito da recepção ou não desse instrumento. Lembrando que o então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, chegou ele mesmo a fazer uso desse instrumento depois da Constituição de 88, quando ele agiu no Supremo Tribunal Federal contra um grupo de pessoas, aliás, no Supremo não, foi na época, foi na Polícia Federal que ele pediu a abertura do inquérito contra um grupo de pessoas no Rio Grande do Sul que estavam fazendo uma campanha pela secessão do Rio Grande do Sul do Brasil. Né? Então, houve mesmo um democrata, como o Aristides Junqueira Alvarenga, fazendo uso desse instrumento. É claro que no momento em que as instituições são atacadas, como hoje, principalmente o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional por hordas fascistas, é claro que há uma grande tendência a se querer, de alguma forma, um instrumento para criminalizar esse tipo de ataque. E a Lei de Segurança Nacional, ela vamos dizer, ela tem condições de fazer esse tipo vamos dizer, de persecução. Mas nós temos que nos lembrar do seguinte, né? Da mesma forma que essa lei pode ferir de morte alguns movimentos fascistas, também essa lei pode ferir de morte outros movimentos da sociedade civil. Não é de todo aconselhável se fazer uso de um instrumento que foi, vamos dizer, concebido no autoritarismo com o objetivo de reprimir a oposição. Lembrando que a Lei de Segurança Nacional tem até um dispositivo anti-PCB, né? Dizendo que é crime contra a segurança nacional tentar colocar em funcionamento partido que foi proibido, ou seja, era para dar espaço à perseguição do pessoal do Partido Comunista. Então, essa lei não cabe nesse nosso cenário, no nosso cenário democrático. Nós precisamos realmente substituí-la. Há várias iniciativas nesse sentido. A OAB chega agora, mas existem iniciativas, como, por exemplo, do deputado Glauber Rocha, simplesmente para extinguir a Lei de Segurança Nacional, simplesmente revogá-la sem nenhum substituto. E agora, mais recentemente, também o deputado Paulo Teixeira apresentou um projeto de lei sobre a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Então, essa lei, ela traz um dispositivo para defender as instituições, além de revogar a LSN. Né? Me parece que é mais adequado a gente substituir a LSN por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Agora, Eugênio, a que você atribui o fato da Lei de Segurança Nacional ter persistido até hoje e não ter sido substituída, né, como contemplam esses projetos de parlamentares que você citou? É mais um passo, é mais um episódio que mostra a nossa inconclusa transição democrática? Olha, eu devo dizer o seguinte: iniciativas no Congresso existem desde a promulgação da Constituição. Né? No governo Fernando Henrique Cardoso também houve um grupo de trabalho, na época coordenado pelo então ministro aposentado Vicente Sernichiaro, né? Também de que fez parte, inclusive, o ministro Barroso,
também para substituir essa lei por uma lei de defesa da democracia. Não foi adiante, na verdade, no âmbito dos governos nossos, do presidente Lula e da presidente Dilma. E eu posso apenas vaticinar que isso não tenha acontecido porque já tínhamos muita aresta, né? Essa, sem dúvida nenhuma, poderia ser uma aresta que poderia mexer com determinados setores das castas militares, né? Como foi a Comissão da Verdade, também mexeu com os brios deles. Então, me parece que isso não foi colocado como prioridade na agenda. Foi um erro, foi um erro. Devo dizer que na época em que o ministro Gilmar era presidente do Supremo Tribunal Federal, cheguei a participar de um grupo de trabalho para fazer uma nova lei de abuso de autoridade. E o grupo, na época, né, ele propôs que houvesse, ao invés de abuso de autoridade, uma lei de defesa das garantias fundamentais e do Estado Democrático de Direito, né? Essa lei, ela chegou a ser, o anteprojeto chegou a ser esboçado, mas, no mesmo tempo, o ministro Gilmar Mendes, no CNJ, fez uma comissão para uma nova lei de abuso de autoridade. E como essas duas iniciativas elas eram conflitantes, o governo acabou por não encaminhar nenhuma delas. Agora, Eugênio, você mencionou, né, da questão do perigo de uma lei de segurança nacional, de uma norma como essa ser utilizada por um governo como o de Jair Bolsonaro, que opera contra a democracia. Nós tivemos também a revelação por parte do jornalista Rubens Valente, né, do portal UOL, de um dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça, identificando servidores estaduais e federais de movimentos antifascistas, uma ação sigilosa que acabou aí listando 579 pessoas com dados, inclusive imagens, fotografias, endereços e informações que foram distribuídas a órgãos públicos. Como que você vê esse tipo de iniciativa partindo do Ministério da Justiça? Você que já foi titular dessa pasta, Eugênio. Olha, isso daí é indizível. Indizível é uma coisa absolutamente incabível. Não cabe ao Ministério da Justiça fazer qualquer tipo de análise de inteligência sobre setores de oposição, tá? Isso realmente atenta contra o cerne da democracia, que é o pluralismo de ideias, o pluralismo de posições e de disputas políticas dentro do espaço público. O Ministério da Justiça está se transformando num Reichssicherheitshauptamt, que foi aquele grande colosso que foi construído por Himmler, né, durante o Terceiro Reich. Ou seja, buscando interferir na vida do cidadão, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz, quando não agrada ao governo. Isso daí não tem lugar numa democracia. Infelizmente, nós temos hoje aí dificuldades, talvez, de classificar isso criminalmente, talvez tinha que ver no âmbito da lei de abuso de autoridade, mas seguramente trata-se de uma grosseira improbidade contra os princípios constitucionais. Agora, dentro desse âmbito, que a gente tem o Ministério da Justiça fazendo isso, também já utilizando aí a Lei de Segurança Nacional para enquadrar críticos do governo, como o cartunista Aroeira, o jornalista Hélio Schwartzman, e às vezes até a própria Advocacia Geral da União, fazendo vezes ali de advocacia quase privada. Como que você vê essa confusão, para a gente usar um termo aí um pouco, talvez até comedido, essa confusão de funções em relação a justamente esses órgãos que prestam aí assessoria jurídica, não prestam assessoria jurídica, né, mas que estão no âmbito jurídico do governo de Jair Bolsonaro? Olha, primeiro, falta de espírito público. As pessoas não sabem, parece mais, distinguir o que é público e o que é o privado. Em segundo lugar, né, as pessoas deveriam ser menos ambiciosas, porque o que a gente vê, tanto por parte do AGU quanto por parte do ministro da Justiça, é uma disputa para chegar no Supremo Tribunal Federal e agradar o chefe, né? Isso é uma campanha aberta de puxa-saquismo ao bolsonarismo.
Certo, ou seja, na verdade ali fica algo bastante explícito, até porque Bolsonaro já falou a respeito disso, né? Já meio que jogou com essa carta da vaga no STF e, de fato, as instituições aí acabam ficando mais enfraquecidas, Eugênio. Com certeza. O STF sempre foi vamos dizer, um bombom para certas pessoas, né? As pessoas encaram o STF não como missão, mas muitas vezes encaram como, vamos dizer, um galardão para enfeitar o seu currículo, né? E isso não está sendo diferente. Essas pessoas estão querendo merecer o Supremo Tribunal Federal e fazendo esse tipo de coisa. É claro que caberia uma ação popular contra o advogado-geral da União, que resolveu assumir a defesa pessoal daqueles militantes no Supremo Tribunal Federal, coisa que não cabe nem ao governo e muito menos à Advocacia Geral da União, que é para defender a União e seus agentes. Essas pessoas não são servidores públicos, essas pessoas são particulares a serviço de uma gangue atacando as instituições. Logo, não cabe ao AGU, que é uma instituição do Estado, fazer a defesa deles. Em relação ao ministro da Justiça, também acho lamentável que ele tenha assumido uma defesa quase que pessoal do presidente da República ao atacar cartunistas, por exemplo, como Aroeira, né? Isso é outra, vamos dizer, prova de que realmente as coisas estão muito mal paradas nesse país, em que, vamos dizer, o mais importa neste momento é ser amigo do rei do que amigo da República. E a gente lembra também que esse tipo de postura do atual ministro da Justiça não é exclusiva só dele, porque anteriormente o ex-ministro Sérgio Moro também saía com declarações em defesa não só do presidente Jair Bolsonaro, como até dos filhos dele em algumas ocasiões. Então isso tem sido a tônica do governo Bolsonaro, Eugênio? Infelizmente, esse é o governo da família, né? Ou seja, não da família em sentido abstrato, da família do Bolsonaro, né? Ou seja, o que o presidente da República hoje, vamos dizer, foca na sua administração é defender os seus, né? O resto que se dane, o resto, vamos dizer, vamos eliminar, como ele disse lá no Acre, na sua campanha eleitoral, né? Fazendo gestos de como se ele fosse metralhar os seus adversários. Ou seja, os adversários merecem bala e os amigos merecem a estrutura do Estado para defendê-los. Tá certo, Eugênio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.